Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, que é o professor João. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. É a nossa primeira videoaula, né, para o oitavo ano, nesses meios que nós vamos ter agora, remotos, né, de ter aula. Antes da gente iniciar propriamente o conteúdo, eu queria que vocês fizessem o seguinte: preparem aí caneta, pegue o caderno de vocês, seguindo sempre aquela ordem que a gente já vinha fazendo em sala. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês fazem o cabeçalho da escola para deixar o caderno bem organizado. E à medida que eu for falando, vocês vão anotando, tá certo? Como o vídeo está disponível, vocês podem pausar quantas vezes quiserem. Eu aconselho vocês fazerem um mapa mental, ou seja, irem fazendo um esquema no caderno de vocês, do jeito que vocês forem entendendo. Eu vou disponibilizar, vai ter aí na descrição do vídeo, um link com um mapa mental sobre a Revolução Industrial. Porém, gente, esses mapas mentais que a gente disponibiliza, que a gente encontra na internet, são resumos do conteúdo que a gente está trabalhando. Então, nem sempre é um mapa mental completo, se é que vocês me entendem. Então, eu preciso que vocês anotem quando for coisa de extrema importância. Outra coisa, ao longo do vídeo eu posso dar dicas de filmes, dar dicas de música, dar dicas de séries, dar dicas de vídeos no YouTube. Então, quando eu for dando essas dicas, se possível, vocês procurem assistir, ou escutar, ou ler essas coisas, essas dicas que eu derei a vocês. Outra coisa, quando for obrigatório, por exemplo, um vídeo para fazer um trabalho, um determinado resumo, eu vou disponibilizar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas quando não, vocês vão ter que procurar. Então, vocês dão uma olhadinha, que é vídeos complementares ao conteúdo, tá bom? Então, caneta na mão. Outra coisa, anotem as dúvidas. A gente vai ter as intervenções durante a semana, como a gente já teve, né? Vocês já estão se familiarizando com esse novo estilo. Então, anotem as dúvidas, tá bom? Anotem na agenda, no post-it, na borda do caderno. Não deixem de tirar essas dúvidas, tá bom? Nas nossas intervenções. Por quê? Por exemplo, a gente vai ter aula hoje de Revolução Industrial. Então, você não deixa para tirar a dúvida de Revolução Industrial quando a gente estiver lá em Revolução Francesa. Preciso que vocês tirem a dúvida logo, tá bom? E comentem, tem alguma coisa para falar, se lembrou de alguma coisa que remete ao conteúdo, não deixem de tirar essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele está no capítulo 4 do livro de vocês, na página 66, 67, tá bom? Uma coisa importante, a gente já vem trabalhando algumas revoluções, e essas revoluções aconteceram na Inglaterra. A gente trabalhou a Revolução Puritana, a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa e agora a Revolução Industrial. Então é importante vocês tenham em mente que a Inglaterra ela vai ser palco de diversas revoluções. Até aqui, essas revoluções acontecem na Inglaterra. A gente vai ter a Revolução Francesa, que é um marco histórico muito grande, mas a gente vê que a Inglaterra já vinha com um histórico de revolução bem anterior, tá bom? E a gente chega aqui na Revolução Industrial. Primeiro ponto, Revolução Industrial a gente não pode marcar o início e o fim dela, porque a Revolução Industrial é dividida em 3. Né? Tem alguns historiadores que dizem que nós já estamos na 4ª Revolução, outros dizem que a gente ainda está na 3ª, enfim. Nós vamos trabalhar e discutir hoje a primeira Revolução Industrial, tá bom? Que vai acontecer lá na Inglaterra. Por que a Inglaterra? Essa é a primeira coisa. Anotem aí no caderno bem grande. Bota o nome Causas. Causas da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra foi pioneira? Porque aconteceu lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Revolução Industrial na Inglaterra, ela vai acontecer, anotem, pela burguesia. Professor, então o que é que tem a ver? Burguesia, lembrem, quando eu falo burguesia, eu estou falando de quê? De comerciantes. Esses comerciantes que estavam lucrando bastante,
né, que tinham muito dinheiro. Então, são esses comerciantes que vão realizar a Revolução Industrial. São esses comerciantes que vão ser esses burgueses ricos que vão financiar essa revolução na Inglaterra, tá bom? Então, a gente vai ter algumas causas. Então, você bota lá. Primeira causa da Revolução Industrial, expansão dos mercados consumidores. Primeira causa da Revolução Industrial, expansão dos mercados consumidores. Professor, o que é isso? Gente, imagina que a Revolução Industrial é uma revolução que vai expandir os mercados, né? Que vai expandir a produção, que vai tornar essa produção mais acelerada e em maior escala. Então não tinha para que, por exemplo, um chefe de uma fábrica, ele passar a produzir, em vez de 10 camisas, produzir 10.000 camisas se ele não tem a quem vender. Então, é importante que a gente saiba que a primeira causa da Inglaterra é ter mercado consumidor. O que é mercado consumidor? É aquele que compra. Então, a Inglaterra vai produzir mais. A revolução, o nome Revolução Industrial é porque as indústrias vão produzir mais. E esse produzir mais tem que ter quem compre. Por exemplo, naquela época, nesse período histórico que a gente está falando, século XVIII, a Inglaterra, ela era o grande império do planeta. Ela era o país mais importante do planeta. Que hoje em dia quem é? Os Estados Unidos. Então, gente, tudo que a Inglaterra fazia e falava tinha poder no mundo inteiro. É tanto que vai chegar um ponto que a Inglaterra vai ser dona de 1/3 do planeta Terra. Ou seja, de todos os países do mundo, a Inglaterra tinha 1/3 como colônia. Ou seja, de 1 a cada 3 países pertencia a rainha ou rei da Inglaterra. E outra coisa, quando a Inglaterra não era dona desse país, ela exercia poder. Por exemplo, no Brasil. A Inglaterra não era a colônia, não era a metrópole brasileira, que era Portugal. Mas a Inglaterra mandava em Portugal, que mandava no Brasil. O nosso ouro, gente, nós éramos para ser o país mais rico do planeta. O nosso ouro todo foi escoado para a Europa. Aí a gente vai lá em Portugal, tem ouro lá em Portugal? Tem, mas principalmente na Inglaterra. Porque Portugal dependia muito da Inglaterra. Então, olha só. Esse mercado consumidor, como é que a gente pode pensar hoje? Vamos, por exemplo, lá na Inglaterra. A primeira indústria da Revolução Industrial é a indústria têxtil. Anote aí, primeira indústria da Revolução Industrial é a indústria têxtil. Têxtil é o que, professor? Indústria de roupa. Ou seja, a primeira Revolução Industrial ela vai acontecer para a fabricação de quê? De roupas. A venda de roupas. Tá bom? Ia vender para quem? Para todo mundo. Vamos, tente acompanhar comigo. Quando a gente vê aquelas novelas de época, né, que passa na Globo, aquelas novelas antigas, que roupas os homens usavam? Era terno, era cartola, era luva, era uma bengala. As mulheres, eram aqueles vestidos longos, chapéu, luva, aquela cinta que arrochava elas para ficar bem magrinhas, espartilho. Ou seja, elas usavam essas roupas porque era moda aonde? Na Inglaterra. Só que, gente, essas roupas que a gente vê na novela, né, os atores e as atrizes da Globo, por exemplo, bem bonitinhos nessas roupas, com cabelo bem arrumadinho, cheio de gel, bem cheirosinho, essas roupas eram moda na Inglaterra porque a Inglaterra tem um clima de 18 graus, 16 graus, né? E essas roupas vêm para o Brasil e viram moda aqui num país em que a temperatura média chega a 35 graus. A gente, por exemplo, imagina essas pessoas lá no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus no verão, os homens de terno, de cartola, de luvas, as mulheres com esses vestidos. A Mari Del Priore, ela vai escrever no livro, que é uma historiadora, que era uma coisa horrível no Brasil. Mas era moda. O pessoal desmaiava de calor no centro do Rio de Janeiro, né? Era um fedor enorme. Gente, imagina que hoje em dia nós temos uma tecnologia brilhante chamada desodorante, né?
e pouca gente faz uso. Eu aconselho que as pessoas usem mais desodorante, principalmente no calor, né, do meio-dia aqui no Brasil, que é importante usar esse desodorante. Quando a gente está no ônibus, quando a gente vai para a escola, conviver com os coleguinhas, com os professores, é importante o uso do desodorante. Então a gente imagina, lá no Rio de Janeiro, século XVIII, o pessoal com essas roupas, um calor, sem desodorante, amontoado dentro dessas roupas de tecido grosso. Imagina o fedor que era, o suor, aquela, como é que minha mãe chamava? Aquela nhaca impregnada nas roupas, no sovaco, dentro do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com as novelas que a gente assiste. Aí você diz, professor, e por que eles usavam essas roupas no calor? Porque era moda. Era a Inglaterra que ditava essa moda. Dizia que quem era nobre, quem era rico tinha que usar esse terno, que as mulheres tinham que usar essa roupa. Outra coisa, aí a gente ri, né? A gente diz, meu Deus, como eles eram bestas nessa época. Gente, para vocês terem uma ideia, quando a família real vem para o Brasil, a gente vai estudar isso lá na frente, em Napoleão. Quando a família real vem para o Brasil, o navio que vinha com as princesas, com as mulheres da corte, teve um surto de piolho. Como eles estavam em alto mar, foi o que fizeram? Rasparam as cabeças das mulheres, né? E botaram um lenço, uma espécie de turbante. Quando elas descem no Rio de Janeiro, os brasileiros acham o quê? Que é moda na Europa ser careca. Então os brasileiros, as mulheres brasileiras dizem, olha, é moda, vamos todo mundo raspar o cabelo também. Então, hoje em dia a gente tem um celular, tem a internet e as informações são muito rápidas, mas naquela época isso não acontecia. Então, a gente ri, a gente diz, meu Deus, o povo besta usando essa roupa no calor. Gente, não é besteira. A gente faz coisa parecida. Por exemplo, qual é a empresa de moda hoje no mundo? A Apple. A Apple lança notebooks, lança celulares o tempo inteiro, se atualizando o tempo inteiro, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, já estamos chegando bem no 30, e a gente quer comprar, porque a gente precisa comprar. A gente precisa desse celular. Mãe, eu preciso desse celular. Pra quê? Você precisa desse celular porque se a mãe ou o pai não der, é um show em casa. Mas o celular da Motorola, o celular da Samsung, o celular da Sony não faz a mesma coisa? Não. Porque o da Apple tem uma maçã que está mordida na parte de trás. Eu preciso desse celular porque é moda, porque é bom, porque é legal. E se meu pai não der, eu vou chorar, eu vou fazer um inferno em casa. Eu preciso desse celular. Precisa para quê? Para tirar foto com meus colegas no banheiro lá do shopping. Ou seja, é moda. E essa criação moda vem de onde? Da Inglaterra. Porque não adiantava nada produzir 10 mil camisas azuis se o povo só queria usar vermelho. Então, primeiro, os nobres ingleses, os burgueses, saíam com essas roupas e o povo queria imitar. Então comprava. E a primeira indústria, a indústria têxtil. Porque tinha mercado. Você vê, o Brasil compra da Inglaterra e o Brasil compra da Inglaterra através de Portugal. Por exemplo, a Inglaterra vende a roupa para Portugal e Portugal revende para o Brasil. Então imagine quanto essa roupa não saía. Mas a Inglaterra só produz porque tem quem compre. Primeira causa, a burguesia. Segunda causa, o mercado consumidor. Ok? Outra causa também são as inovações tecnológicas, tá bom? Que é a última causa que a gente vai ver nesse vídeo. Que inovações são essas, gente? Por exemplo, para se produzir essas roupas em larga escala, eles precisam de máquinas. Então a Inglaterra vai ter invenções. Ou seja, vão inventar a máquina de tear, a máquina de costura. Então essas invenções são extremamente importantes para dar um impulso à Revolução Industrial. Porque só é Revolução Industrial porque tem indústria de máquinas, tá bom? Então a Inglaterra é extremamente avançada nesse sentido. A gente vai ter a máquina a vapor, né? As linhas de trem, que a gente vai falar na próxima aula sobre elas. Mas a gente tem que colocar aí a terceira causa, as grandes invenções, como a máquina de costura e a máquina de tear, tá bom? Para essa aula, vocês vão realizar
a atividade da página 70, deixa eu marcar aqui para a gente discutir. Página 70 e 71, são 3 questões, tá bom? Que a gente vai discutir ao longo das intervenções, tá bem? Valeu, até a próxima aula.